No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 até o 12º, nos deparamos com um momento pesado, sombrio até, na história do ministério de Jesus. Estamos falando do relato sobre a morte de João Batista, uma figura emblemática e profética, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, anunciando arrependimento e chamando o povo a reconhecer o reino de Deus. Logo no primeiro versículo, vemos Herodes ouvindo sobre Jesus. Agora, é importante entendermos que Herodes aqui não é o mesmo que tentou matar Jesus quando ele ainda era um bebê, mas sim Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e da Pereia, um dos filhos de Herodes o Grande. Herodes Antipas era conhecido por seu caráter dúbio e seu estilo de vida extravagante e imoral, características que, aliás, acabaram por envolvê-lo nesse conflito com João Batista. Mateus nos conta que Herodes, ao ouvir sobre as obras de Jesus, fica perturbado. Ele começa a achar que Jesus é, na verdade, João Batista ressuscitado. Essa crença revela muito do estado psicológico de Herodes, sua culpa e seu temor, pois ele havia mandado executar João. E agora, ao ouvir falar das maravilhas que Jesus realizava, ele logo supõe que João teria retornado dos mortos para lhe assombrar. Esse tipo de pensamento supersticioso era comum na época, e podemos perceber como as ações de Herodes estão profundamente enraizadas em seu medo e remorso. A narrativa, então, faz um retrospecto, explicando o que levou à morte de João. A partir do versículo 4, Mateus descreve o embate entre João e Herodes, que teve início por causa do relacionamento ilícito de Herodes com Herodias, esposa de seu meio-irmão Filipe. A questão aqui é que João Batista, como um profeta fiel à palavra de Deus, não se cala diante desse pecado. Ele denuncia publicamente a união entre Herodes e Herodias, dizendo: "Não te é lícito possuí-la." Mateus capítulo 14, versículo 4. Essa declaração de João não é apenas um apontamento moral, mas uma defesa da santidade do casamento, como ordenado por Deus, e uma crítica ao comportamento escandaloso da liderança de Israel. Herodias, ofendida e furiosa, quer a morte de João. No entanto, Herodes, apesar de ser um homem de conduta frouxa, hesita. Acredita-se que ele tinha certo respeito, talvez até um temor, pela santidade e coragem de João. Marcos, em seu evangelho, complementa esse relato dizendo que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o guardava em segurança. Marcos capítulo 6, versículo 20. Ainda que Herodes estivesse incomodado com as palavras de João, havia algo nele que prendia sua consciência. Entretanto, a influência de Herodias era forte, e ela aproveita uma oportunidade para satisfazer seu desejo de vingança. Durante uma celebração de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, que aqui é chamada de Salomé, embora Mateus não mencione seu nome, ele aparece em outras fontes, dança para Herodes e seus convidados. A dança de Salomé agrada tanto a Herodes que ele, em um momento de euforia e imprudência, promete dar a ela qualquer coisa que ela pedisse. Vemos aqui uma mistura de arrogância e fraqueza. Herodes quer impressionar seus convidados, exibindo seu poder e generosidade, mas, ao mesmo tempo, está preso às suas próprias promessas e desejos egoístas. Esse tipo de postura nos lembra como o poder, sem autocontrole, pode ser perigosamente destrutivo. Sob a orientação de sua mãe, Salomé pede a cabeça de João Batista em um prato. O pedido é chocante, macabro até, mas Herodes, embora relutante, cumpre a promessa. Sua relutância não é suficiente para impedi-lo, pois ele é refém de sua própria vaidade e do juramento feito diante dos convidados. Ele ordena que João seja decapitado na prisão, e a cabeça de João é entregue a Salomé, que, por sua vez, a leva para sua mãe. É difícil para nós leitores imaginar a angústia desse momento. João Batista, o profeta fiel, que se dedicou inteiramente à missão de anunciar o Messias, é silenciado de forma brutal. Sua morte traz à tona a realidade da rejeição de Israel, representado por Herodes, aos enviados de Deus. A partir do versículo 13 do capítulo 14 de Mateus, encontramos Jesus reagindo a essa notícia trágica da morte de João Batista. Ao saber o que aconteceu, Jesus decide retirar-se para um lugar deserto, afastando-se da multidão. Essa resposta de Jesus mostra não apenas o impacto emocional da morte de João, mas também a sensibilidade de nosso Senhor em buscar um momento de solidão, possivelmente para orar e refletir. João Batista era mais que um precursor. Ele era, aos olhos de Jesus, o último dos profetas do Antigo Pacto, e sua morte marcava o fim de uma era e o início de outra. Contudo, a multidão, ao saber para onde Jesus foi, o segue a pé, atravessando cidades até o alcançar.
Esse ato mostra como as pessoas estavam famintas pela presença de Jesus. Havia uma sede não apenas de milagres e curas, mas também do próprio ensino de Jesus, que revelava o coração de Deus ao povo. Ao vê-los, Jesus, ao invés de se irritar ou insistir em seu momento de isolamento, move-se de compaixão. Essa expressão mover-se de compaixão revela um profundo sentimento de misericórdia. Jesus vê aquela multidão não como uma interrupção, mas como ovelhas sem pastor, como pessoas carentes de cuidado e atenção. A partir do versículo 15, a narrativa nos leva a um episódio extraordinário: a multiplicação dos pães e dos peixes. Já era tarde, e os discípulos, percebendo a hora e a necessidade da multidão, sugerem a Jesus que ele a dispense, para que possam comprar alimentos nas aldeias próximas. Mas Jesus, contrariando a lógica e expectativa dos discípulos, diz: não precisam ir, dai-lhes vós de comer. Mateus capítulo 14, versículo 16. Jesus os coloca em uma posição de responsabilidade, desafiando-os a ver além do óbvio e a depender de sua provisão. Os discípulos, ainda presos à realidade material, respondem que têm apenas 5 pães e 2 peixes. Para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, esse número parece absurdo. Mas Jesus está prestes a revelar algo sobre o poder do reino de Deus, onde a matemática humana não limita o poder divino. Ele pede que tragam o que têm e, tomando os pães e os peixes, ele eleva o olhar ao céu e pronuncia uma bênção. Esse gesto de Jesus é significativo. Ele ensina aos discípulos que tudo o que temos, ainda que pareça pouco, é suficiente nas mãos de Deus. A bênção que Jesus dá mostra seu reconhecimento e dependência do Pai, em um ato de gratidão e fé. Após a oração, Jesus começa a partir os pães e a entregá-los aos discípulos, e estes, por sua vez, distribuem à multidão. A passagem não detalha como o milagre acontece, mas o que sabemos é que todos foram alimentados. Isso nos traz uma visão clara de como Deus opera no reino. Ele não apenas supre nossas necessidades, mas o faz de maneira abundante. Mateus descreve que todos comeram e se saciaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. O número 12 aqui possui um simbolismo importante. Ele representa as 12 tribos de Israel, uma alusão à ideia de que a provisão de Deus é completa, abundante e suficiente para todo o seu povo. Esse milagre não é apenas uma demonstração do poder sobrenatural de Jesus, mas também uma profunda lição de fé para os discípulos e para nós. Quando entregamos a Deus o pouco que temos, por mais limitado que possa parecer, Ele é capaz de multiplicar e usar para suprir as necessidades de muitos. Aqui, Jesus ensina que o reino de Deus não se limita à escassez humana, mas que sob o domínio do Pai, até o mínimo pode se tornar abundante. Para a multidão, esse milagre simbolizava uma lembrança da provisão de Deus no deserto durante a caminhada de Israel rumo à Terra Prometida, quando o maná caía do céu para alimentar o povo. Jesus, com esse ato, não apenas atende à necessidade física de alimento, mas revela seu papel como o verdadeiro provedor e pastor, que supre integralmente as necessidades de seu povo. Esses versículos nos revelam um Deus atento, que conhece a fome de nossa alma e de nosso corpo. Mais do que apenas um líder espiritual, Jesus se apresenta como o pão da vida, aquele que satisfaz completamente. Aqui, ele instrui seus discípulos a verem a vida com uma perspectiva de abundância em Deus, ensinando-os a confiar não na quantidade de recursos, mas na bênção e na provisão divina que vem com a fé. Após a multiplicação dos pães e dos peixes, no versículo 22, Jesus ordena que seus discípulos entrem no barco e vão adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despede a multidão. Esse movimento intencional de Jesus revela algo importante. Ele sempre buscava momentos de solitude para orar, para ter comunhão com o Pai e renovar suas forças. Assim, depois de despedir a multidão, Jesus sobe ao monte sozinho para orar. Esse exemplo de Jesus nos mostra o valor da oração solitária e pessoal. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não abria mão desse tempo de intimidade e dependência do Pai. Era como se esse momento de isolamento fosse uma recarga espiritual, um alicerce que sustentava suas ações e ensinamentos. Enquanto isso, os discípulos, obedientes à instrução de Jesus, estão no meio do mar. No entanto, o vento se torna contrário e as ondas começam a sacudir o barco. A cena é uma metáfora profunda das tempestades que enfrentamos em nossa jornada de fé.
Os discípulos estão no barco por ordem de Jesus, mas isso não os isenta das dificuldades. Estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de provações. Ao contrário, muitas vezes enfrentamos tempestades exatamente por estar onde Deus nos colocou. A narrativa diz que, já na quarta vigília da noite, ou seja, nas primeiras horas da madrugada, Jesus vai até eles, andando sobre o mar. Esse detalhe da hora é interessante. Jesus espera até o momento em que os discípulos estão exaustos e desesperados, demonstrando que muitas vezes ele permite que cheguemos ao nosso limite antes de se manifestar. Ele anda sobre as águas, revelando seu domínio sobre a criação. Quando vem, os discípulos ficam aterrorizados, achando que é um fantasma. A resposta deles mostra o quanto estavam desconectados do poder que Jesus possui. Mesmo após terem presenciado a multiplicação dos pães e peixes, ainda não compreendiam plenamente quem ele era. Mas Jesus imediatamente os tranquiliza dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Mateus capítulo 14, versículo 27. Essas palavras são carregadas de poder e conforto. Jesus se identifica, "sou eu", uma expressão que traz à mente o "eu sou" revelado a Moisés no Antigo Testamento. É um lembrete de sua divindade, do fato de que ele não é apenas um homem extraordinário, mas o próprio Deus entre eles, com o poder de acalmar o coração e trazer paz em meio à tempestade. Pedro, sempre ousado, responde: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Mateus capítulo 14, versículo 28. Este pedido de Pedro é fascinante, porque ele quer experimentar a fé em ação. Ele quer sair do barco, da zona de segurança, e caminhar em direção a Jesus, mesmo que isso signifique enfrentar as águas agitadas. Jesus simplesmente diz: "Vem." E Pedro, colocando sua fé em prática, desce do barco e começa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Esse momento é extraordinário, pois nos mostra que a fé verdadeira nos chama a sair de nossa zona de conforto e a confiar em Jesus de uma forma radical. Mas ao notar a força do vento, Pedro se assusta e começa a afundar. Essa mudança repentina de sua confiança para o medo revela uma verdade universal. Nossa fé pode ser forte enquanto mantemos os olhos em Jesus, mas quando permitimos que as circunstâncias nos distraiam, somos vulneráveis. No entanto, ao começar a afundar, Pedro clama: "Senhor, salva-me." Mateus capítulo 14, versículo 30. E Jesus prontamente estende a mão e o segura, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Essa pergunta de Jesus é reveladora. Pedro tinha fé, mas era uma fé frágil, que ainda precisava crescer. Mesmo assim, Jesus o resgata, mostrando que ele nunca desampara os que clamam por socorro. Depois que Jesus e Pedro sobem ao barco, o vento cessa e os discípulos, atônitos, adoram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Mateus capítulo 14, versículo 33. Esse reconhecimento é um marco, pois os discípulos começam a compreender a verdadeira identidade de Jesus. Não apenas como um profeta ou mestre, mas como o próprio Filho de Deus, aquele que possui autoridade sobre toda a criação. Por fim, a narrativa conclui com Jesus e seus discípulos chegando a Genezaré, onde as pessoas logo o reconhecem e trazem a ele todos os enfermos da região. Eles acreditam tanto no poder de Jesus que imploram para tocar, ao menos na borda de sua veste, e todos os que o tocam são curados. Esse detalhe final é um retrato da fé simples e pura do povo. Eles reconhecem a autoridade de Jesus e creem que até o menor contato com ele é suficiente para transformar suas vidas. Concluindo o capítulo 14 de Mateus, somos levados a refletir sobre a natureza multifacetada de Jesus e sobre como ele se revela de maneira profunda em meio às tempestades da vida. Vemos Jesus como aquele que sente compaixão pelas multidões, que se retira para orar, que desafia seus discípulos a dependerem da provisão divina e que, por fim, manifesta seu poder sobre a natureza ao caminhar sobre as águas. Ele nos mostra que a fé verdadeira exige coragem para sair do barco, mas também humildade para clamar por socorro quando afundamos. Jesus é o Deus presente, aquele que se importa com nossas necessidades físicas e espirituais e que se revela fiel para nos sustentar em todas as circunstâncias. Este capítulo nos deixa com uma visão ampliada da autoridade de Jesus e com um chamado a colocar nossa fé em ação, mantendo sempre os olhos fixos nele, mesmo quando os ventos da vida sopram com força. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller, música por 5sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus.
Comentário Bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.